Plantio de milho primeira safra no Brasil atinge 27,7% da área. Produção de café Conilon aumenta na safra 2018-2019. Brasil deve receber em 5 anos status de livre de aftosa sem vacinação. Produtor deve ter planejamento da área plantada de soja. Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Que bom estar contigo e a partir de agora levar informações do agronegócio brasileiro. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos essa edição falando sobre dólar. A moeda norte-americana, que vem em movimento de queda nesta quarta-feira, próximo de 2% abaixo, repetindo o movimento do dia anterior. E o motivo são os investidores ajustando suas posições com o cenário eleitoral. Vamos ver como opera a moeda norte-americana neste momento no Brasil. A variação é negativa de 2,7%, com o dólar comercial sendo negociado a R$ 3,85 mais 3. Esse ajuste que a Carla citou entre o que vem acontecendo em relação aos investidores com o cenário eleitoral é por conta das últimas pesquisas. E as duas principais delas, visando o primeiro turno, trouxeram resultados semelhantes. Primeiro pesquisa Ibope, depois a pesquisa do Datafolha, dando conta de uma situação que aquele candidato, que é talvez o preferido pelo mercado, vindo numa situação melhor, inclusive crescendo nas pesquisas. Isso mexeu com o dólar, isso mexe com os investimentos no país, e eu estou aqui com a Sara Kirchhoff. Sara, dólar cai a R$ 3,85, faz muito tempo que a gente não fala do dólar num valor como esse, a maior queda em 6 semanas, e os investimentos na Bolsa Paulista também melhoraram. Como é que vem essa situação? Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o dólar vem aí na terceira queda seguida e uma queda hoje novamente bem significativa. Lembrando, Fabiano, que há poucos dias a gente falava em uma moeda aí norte-americana aos R$ 4,20 quase, e hoje a gente está falando de um dólar a R$ 3,85. Então, são quedas bem significativas. Ontem, como vocês bem pontuaram aí, a Carla bem pontuou, o dólar já perdeu bastante força frente ao real e hoje esse movimento novamente está sendo sentido agora por causa de uma nova pesquisa mostrando mais uma vez o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, com vantagens. O candidato Jair Bolsonaro, portanto, aparece agora com 32% das intenções de votos, enquanto na última pesquisa do Ibope ele aparecia com 28%, ou seja, 4 pontos percentuais a mais. Enquanto isso, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, teve uma oscilação negativa de 1 ponto percentual para 21% das intenções de votos. Já na situação do segundo turno, Bolsonaro está empatado tecnicamente com Haddad, enquanto antes ele perdia de 45% para 39% das intenções de voto. E como a gente vem falando também no dia a dia aqui no Agricultura BR, ao longo de toda a nossa programação, o mercado, que inicialmente preferia os outros candidatos, Henrique Meirelles e também Geraldo Alckmin, por serem teoricamente mais comprometidos com as reformas fiscais do governo, agora já entendem que nesse momento a melhor opção para o mercado seria o candidato Jair Bolsonaro, por ainda ser um pouco mais com uma tendência reformista do que populista, especialmente na comparação com Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores, e isso é claro que impacta bastante no mercado. Ontem, como você falou, o dólar fechou aí no menor patamar já desde o dia 17 de agosto e hoje, portanto, a moeda norte-americana segue mais uma vez nesse movimento de queda. No movimento contrário, a Bolsa de Valores de São Paulo opera novamente com uma alta bastante significativa. O índice Bovespa, principal índice da Bolsa, sobe mais de 3% hoje, depois de já ter avançado ontem acima de 3,5%. Entre os papéis mais valorizados do índice da Bolsa de Valores de São Paulo, aparecem mais uma vez os papéis da Petrobras, que ontem tiveram uma alta aí de quase 10%, papéis da Eletrobras também e papéis de importantes bancos, que são aí as blue chips, aqueles papéis com maior peso dentro do índice Bovespa. E a gente, é claro, que segue acompanhando tudo isso. Essa semana tem mais uma pesquisa Ibope
mais uma pesquisa Datafolha e aí então se encerram essas rodadas de pesquisas eleitorais para o primeiro turno e a gente aguarda, portanto, as eleições aí no próximo domingo. Fabiano, devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Obrigado, Sara. Obrigado pela participação. Uma boa tarde a você. O Agricultura BR, durante toda essa edição e na nossa programação, você vai acompanhando os números que são importantes para o mercado financeiro, porque eles impactam diretamente em diversos produtos, como soja. E daqui a pouco nós vamos falar como é que isso tem impactado. O dólar caiu bastante, vem para 3,85, impactado, por exemplo, com a soja no preço pago no porto. E depois do reconhecimento de livre de aftosa com vacinação, a meta do Brasil é receber o certificado sem a vacina. Vamos ver as informações com a Catarina Martorelli. O encontro, que vai até sexta, é na Escola Nacional de Gestão Agropecuária, ENAGRO. Integrantes do Departamento de Saúde Animal, de Serviços Veterinários, dos laboratórios, das superintendências da agricultura de todo o país discutem os rumos do programa e trocam experiências com os estados bem-sucedidos. Santa Catarina é a única unidade da federação livre da febre aftosa sem vacinação. Desde 2000, não vacina mais o rebanho contra a doença. A cada ano a gente está abrindo novos mercados, né? Então, no ano passado, para esse ano, nós conseguimos a Coreia do Sul já, que é um mercado bastante valioso. O Japão, a gente já conseguiu também a abertura, Estados Unidos, estamos negociando com o México. Então, é realmente um ganho muito grande para a cadeia, uma valorização muito grande para o produto. O plano estratégico prevê que a suspensão da vacinação nos estados comece no próximo ano. Os primeiros estados serão Acre e Rondônia, que devem fazer a última etapa da campanha em maio. O Brasil vacina contra a febre aftosa desde a década de 60. Como a partir do próximo ano a vacina deve ser suspendida aos poucos, o foco agora do programa é a vigilância. Mas como que nós vamos fazer essa transição, né? De que antes nós vacinávamos e tínhamos uma vigilância muito forte durante as etapas de vacinação e agora nós não vamos mais ter essas etapas e temos que começar então a nos programar como que nós vamos fazer essa vigilância. A ideia é que o Brasil seja reconhecido como livre de febre aftosa sem vacinação em 2023. Catarina Martorelli para o SBA. E olha, não dá para falar de soja sem voltar a falar sobre o dólar. Uma das situações que eram esperadas, ou pelo menos imaginadas, era de que você tivesse um cenário no qual o candidato favorito ao mercado, e eu posso falar o nome com tranquilidade, Jair Bolsonaro, estivesse com uma situação mais tranquila, mais próxima às eleições em primeiro turno. É o que acontece. Neste momento, com este cenário que foi divulgado nesta última segunda-feira pelo Ibope e depois pela pesquisa do Datafolha, trouxeram a moeda norte-americana para baixo, porque dá uma tranquilidade maior para o mercado, trazendo a moeda inclusive para R$ 3,85. Não por acaso é o valor que a maior parte dos analistas de mercados esperam que vai encerrar o ano de 2018 para a moeda norte-americana. Encerrar na casa de R$ 3,83, R$ 3,85 é o que temos hoje. Então, aquelas propostas que se tinha para a soja, que chegaram acima de R$ 98, R$ 99 nos valores de referência, elas estavam lastreadas por algumas situações específicas. Primeiro, o prêmio pago no porto em dólar por bushel. Segundo, o valor do dólar mais alto. Ora, nessa semana nós estamos tendo uma recuperação para a soja na Bolsa de Chicago. É visível, posições voltando ao piso de $9. Não teve muita alteração em relação ao prêmio pago nos portos brasileiros. O que mudou foi o valor do dólar. O dólar caiu, com isso a proposta de preço em reais também. Por isso que nós vamos ver agora soja paga no porto com valores bem mais baixos. Porto de Santos a R$ 93,00 a saca, Paranaguá também, na checagem de hoje, 2 de outubro, você tem aqui a Granos Corretora trazendo aqui os dados em relação ao que acontece com soja nos portos brasileiros.
E o plantio de soja avança por todo o Brasil. E para que o plantio venha dar certo, precisa de um clima favorável. Então vamos lá para a Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende se o clima favorece os produtores do Brasil. Boa tarde, Juliana, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, tem previsão de chuva abrangente para grande parte das áreas produtoras de soja do país. As condições que vêm acontecendo já na maior parte das áreas produtoras de soja vem mantendo o solo com mais umidade entre áreas da região sul, São Paulo, sul de Minas Gerais e até o Mato Grosso do Sul. Entre áreas do Mato Grosso até o estado de Minas Gerais, a umidade do solo ainda segue baixa, porque as chuvas que vêm acontecendo vêm sendo fracas e irregulares. Então, por isso, as condições de umidade do solo não aumentaram de forma tão expressiva. Agora, nesses próximos dias, tem mais previsão de chuva, só que a chuva mais expressiva ela fica concentrada entre Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. De forma geral, a chuva que acontecer entre Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, apesar de ser uma chuva bastante abrangente, é uma chuva fraca, ou seja, com baixos acumulados, que não devem passar de 15 milímetros. E aí essas pancadas elas podem ser mal distribuídas. Pode chover em algumas regiões, mas não quer dizer que todas as áreas produtoras do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais vão receber essa chuva toda. E as instabilidades seguem então mais concentradas na região sul. Já em pontos do interior gaúcho, a chuva dá uma trégua. Os produtores que já estão em fase de plantio podem seguir em andamento com as atividades, porque a chuva agora diminui por lá. A partir da próxima semana, a chuva volta a se concentrar mais uma vez na região sul. Então, para os produtores que já estão em fase de plantio no sul do país, a chuva volta a atrapalhar, deve paralisar o andamento das atividades no campo, apesar de ainda manter o solo com mais umidade, porque o volume de água segue elevado entre o Rio Grande do Sul até o Paraná, com pancadas que podem garantir acumulados de até 70 milímetros. A chuva em grande parte da região central ainda vai seguir de forma mais fraca. Sudeste e centro-oeste ainda recebem pancadas de fraca intensidade, principalmente entre Mato Grosso e também até o estado de Minas Gerais. A chuva ainda vai seguir bastante irregular e esse cenário também deve persistir ao longo de todo o mês de outubro. A chuva ainda não alcança áreas do interior do Nordeste e região Norte. As pancadas seguem mais abrangentes, mas ainda de fraca intensidade. Então, Carlos, o maior destaque para as áreas produtoras de soja entre Mato Grosso e Minas Gerais é a chuva irregular nesses próximos dias. Já na região sul, bastante chuva e pancadas que deixam o solo com bastante umidade também. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Juliana volta logo mais trazendo mais informações aqui pra gente. E olha, depois de alguns pregões seguidos, com soja em Chicago se recuperando, fazendo com que os valores subissem bastante, tendo altas seguidas de próxima a 1%, a próxima a 2% e depois 1% novamente. Hoje há alguma correção no mercado, muita gente revendo posições. Aqui a chamada, que eu não gosto de usar essa expressão, mas o fato é esse, alguma realização no dia de hoje. Posição de novembro vem com $8,63 por bushel. Janeiro, $8,76 mais 6. Março, $8,89 mais 4. E a posição de maio a $9,03 por bushel. São os negócios que temos agora com a soja na Bolsa de Chicago, destaque aqui do Agricultura BR. A Agricultura BR que vai para o intervalo comercial, mas que daqui a pouco volta falando a respeito do cultivo do milho em primeira safra e também das estimativas para a produção do cereal. E ainda hoje, aqui no Agricultura BR, você vai ver que a produção de café Conilon deve aumentar na safra 2018-2019. E você pode participar aqui com a gente enviando a sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, que é o 67 99656 2266. Voltamos já! E o Agricultura BR traz em destaque agora as informações a respeito da cultura do milho. E de acordo com a consultoria Safras e Mercado, até o final da última semana, o plantio do milho de primeira safra no Brasil atingia 27,7%, mais acelerado, portanto, do que acontecia no mesmo período na campanha passada, quando estava em 24,5%.
Safras e Mercado acredita que vai ter uma situação de cultivo para o milho na primeira safra nacional, ocupando 4.110.000 hectares, mas os números você vê agora comigo na tela. Nós trazemos aqui o que vem acontecendo com a primeira safra de milho no Brasil. Até a última semana, 27,7%, no comparativo com o ano passado, 24,5%, ocupando agora uma área de 4.110.000 toneladas, de acordo com Safras e Mercado. São dados que mostram como é que vem a situação de produção do milho. Vamos conferir então agora a evolução por estado do plantio de milho primeira safra, de acordo com as Safras e Mercados. O plantio evolui bem no Rio Grande do Sul, atingindo 57% da área. Em Santa Catarina, alcança 39%. No Paraná, avança 36% e em São Paulo, 12%. Os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso ainda não iniciaram o plantio. E por aqui o Agricultura BR traz em destaque agora como é que vem a previsão do tempo em importantes estados produtores: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Quem fala sobre o tema conosco é a Juliana Rezende. Vou conversar com a Juliana. Juliana, como é que fica a previsão do tempo para esses 4 estados? Olha, Fabiano, tem previsão de chuva para as áreas produtoras de milho entre Paraná e São Paulo já nesses próximos dias. E as chuvas vêm ficando cada vez mais concentradas na região sul, mantendo o solo com bastante umidade. É por isso que em grande parte da região sul, São Paulo, as condições de umidade ficam aí superiores a 70%, 80%. Nesses próximos dias, a chuva mais expressiva vai ficar concentrada entre Paraná e São Paulo. É uma frente fria que avança pela costa do país, que alimenta todas essas instabilidades. E aí os produtores de milho, tanto do Paraná como do estado de São Paulo, podem ter algumas paralisações e transtornos em relação ao andamento do plantio, por conta do elevado volume de água e dos dias mais instáveis. No Rio Grande do Sul, a chuva dá uma trégua finalmente em pontos do oeste, centro até o sul. Até o dia 8 de outubro não tem previsão de chuva, o tempo seco predomina e os produtores vão ter o cenário bastante otimista para o avanço das atividades no campo. Só que esse tempo firme vai durar pouco no estado gaúcho, porque a partir do próximo final de semana, uma nova área de instabilidade bastante intensa vai provocar chuva forte entre o Rio Grande do Sul até o Paraná. Entre os dias 9 e 13 de outubro, chuva forte, volumosa, com potencial para temporais e que deve ainda paralisar mais uma vez o andamento do plantio do milho em grande parte da região sul. No estado de São Paulo, a chuva ainda acontece, mas por ser uma chuva mal distribuída, alguns produtores vão ter um cenário mais otimista para dar andamento com o plantio do milho na região do estado de São Paulo. E esse cenário persiste até o dia 14, até o dia 18 de outubro. Tem previsão de chuva mais persistente na região sul. No estado de São Paulo, essas pancadas avançam aos poucos, mas de forma geral, no sul do país, a expectativa ainda é de um cenário mais otimista para o andamento do plantio das lavouras de milho no Rio Grande do Sul ainda esta semana, porque a partir da próxima semana, chuvas fortes voltam a avançar por grande parte da região sul e aí os produtores devem paralisar mais uma vez o andamento do plantio do milho na maior parte do sul do país. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado pela participação. Daqui a pouco mais destaques sobre a previsão. E a produção de milho segunda safra no estado de Mato Grosso do Sul foi 25% inferior em relação à safra anterior. Segundo especialistas, a produção poderia ter sido maior, mas se levarmos em condições, as condições climáticas está na realidade. Vamos ver as informações com a repórter Kylie Rodrigues. No estado, o plantio do milho segunda safra teve excesso de chuva no começo, no desenvolvimento da cultura. Porém, em seguida a chuva parou e os produtores amargaram praticamente 50 dias de seca no período de pré-pendoamento até o período reprodutivo da cultura. Isso para a gente foi extremamente desfavorável, que é uma das épocas mais críticas de falta de água para a cultura do milho safrinha. E a gente imaginava que isso iria refletir em perdas da ordem de 40% a 60% em algumas regiões do estado, principalmente no Cone Sul, onde essa seca foi mais agravada.
A área plantada com milho segunda safra se manteve em 1,8 milhão de hectares. A produtividade média fechou em cerca de 70 sacas por hectare. Nos últimos 5 anos, os produtores vinham tendo resultados bem maiores. Colhiam 98 sacas, tudo por conta do clima e da adoção de novas tecnologias. Para os especialistas, mesmo com uma safra menor, os produtores podem comemorar. Produzir 70 sacos paga os custos diretos do produtor e faz com que ele pelo menos consiga virar a página e tocar a bola para frente. Basicamente foi isso que aconteceu com a gente nessa safrinha de milho. Kylie Rodrigues para o SBA. Vou falar agora de secagem de grãos, isso porque um produto de origem italiana está sendo testado no Rio Grande do Sul. Basicamente, ele impede que haja uma troca de oxigênio, que acaba fazendo com que os produtos, cereais ou oleaginosas, acabem tendo um nível de umidade mais alto. Ele impede que isso aconteça. Você vai conhecer agora como é que essa situação de pré-armazenagem está sendo feita no estado do Rio Grande do Sul, agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Após anos de pesquisa, uma nova tecnologia para o armazenamento de pré-secado é desenvolvida. Eu vou conversar agora com o Ivan. Ivan, que novidade é essa? Que filme é esse? O que traz de positivo, né, para o produtor rural? Bom, esse filme ele é um filme que foi desenvolvido na Itália, ele é um filme patenteado mundialmente. E a gente já utilizava alguma coisa desse filme para silagens em bunkers normais. E agora, desde o ano passado, a gente começou a trabalhar com esse plástico também para a fabricação de pré-secado. Qual é o grande diferencial desse plástico? Esse material ele é feito em 7 camadas e uma dessas camadas é de EVOH, etileno vinil álcool. É um tipo de plástico muito utilizado na indústria de alimentação humana. Por exemplo, uma carne que a gente compra, que ela é embalada a vácuo, ela tem dentro das suas lâminas, ela tem o etileno vinil álcool. O que ocorre aqui? Esse plástico ele é 180 vezes mais eficiente do que o melhor plástico europeu na transmissão de oxigênio. Ou seja, o que nós não queremos dentro de uma silagem ou dentro de um pré-secado é o oxigênio. Ele é o pior inimigo para a conservação do material. Uma vez que eu embalo o material com essa tecnologia, com esse plástico vai deixar passar apenas 10 ml de oxigênio por metro quadrado de plástico em 24 horas, enquanto um plástico europeu de excelente qualidade vai deixar passar por volta de 2 litros. A preservação do material é excepcional, o processo fermentativo é excelente e se diminui muito os riscos de ter problema de fungo e nós diminuímos muito as perdas tanto de matéria seca quanto de qualidade bromatológica dos nossos materiais. Então, com isso, a gente tem uma segurança alimentar muito melhor para fornecer aos animais que consomem esse pré-secado, esse feno. É uma tecnologia que chegou para ficar. Ela demorou um pouco para chegar no Brasil, mas a gente já tem vários produtores utilizando. Além de ela ter essa situação de passar menos oxigênio, a gente consegue utilizar menos camadas. Com isso, o serviço do produtor é agilizado, é mais rápido. Também para o meio ambiente isso é fantástico, porque menos plástico vai ficar solto na natureza, digamos assim, né? É mais fácil a reciclagem porque é um volume um pouco menor. Além de ter uma resistência fantástica. Pois é, Ivan, daí eu ia te perguntar, e aí quanto tempo esse pré-secado pode ficar armazenado aqui dentro? Tem esse diferencial também? Tem. Esse material ele tem uma tecnologia de 140 KLY, ou kilolongli, que é mais ou menos a proteção UV, igual um protetor solar que a gente compra numa farmácia. Ou seja, eu posso armazenar esse material em céu aberto com tranquilidade por 12 até 18 meses, dependendo da região do país onde eu estou. E nesse caso aqui bem específico, é bem interessante salientar, porque a gente só está com 3 camadas de plástico. Esse material ele já está sendo fermentado há quase 60 dias e ele está perfeito. A gente pode observar que dificilmente a gente encontra um pré-secado com essa qualidade, com essa característica, com um plástico tradicional. Então, a segurança alimentar é extremamente elevada e para o produtor também traz uma série de benefícios nesse sentido. Até porque, com certeza, com uma melhor alimentação do rebanho, certamente ele também vai produzir mais, né? Exatamente. Ele vai ter um alimento de melhor qualidade, então com o mesmo alimento ele vai conseguir produzir mais leite e mais carne, porque esse alimento está com seus nutrientes preservados. Então é isso que a gente busca. Bom, o produtor está muito preocupado com o custo-benefício, né? E aí nessa hora? Isso é muito interessante, até a gente tem
tanto publicado quanto está aqui para a gente ver, são pesquisas que foram feitas fora do Brasil e nós também temos uma pesquisa aqui no Brasil. O que ocorre? A gente acaba investindo um pouquinho mais em plástico, ele tem um custo um pouquinho maior, porém, a qualidade do material e como ele perde menos matéria seca, ou seja, eu vou perder menos material, ele se torna muito mais barato. Um exemplo clássico que a gente pode demonstrar aqui é que, por exemplo, eu substituindo 6 camadas do plástico tradicional de excelente qualidade por 4 camadas da barreira de oxigênio, eu vou ter um benefício de R$ 3,28 por bola. Então, além de ter todos os benefícios ou técnicos da parte nutricional, eu também tenho o benefício econômico, que é bastante interessante para o nosso produtor. Aí, tecnologia, você vê aqui sempre pelo canal do Boi. E olha, a seguir no Agricultura BR, você vai ver que a recuperação e a produção de café Conilon aumenta na campanha 2018-2019, ficando na casa ali de 14 milhões de sacas. E ainda hoje você vai ver que a safra de algodão no estado do Mato Grosso do Sul tem a maior produtividade do Brasil. E você já sabe, participe aqui conosco pelo nosso WhatsApp 67996562266. O Agricultura BR volta já. A Agricultura BR de volta e o assunto agora é café. A Conab divulgou dados do terceiro levantamento da safra de café 2018 e aponta que o café Conilon deve apresentar aumento na safra 2018-2019. Vamos ver no gráfico os dados que a Conab trouxe sobre a safra de café 2018-2019 no Brasil. Segundo a Conab, a produtividade do café arábica nesta safra atingirá 30,74 sacas por hectare e o café Conilon 38,01 sacas por hectare, número que representa novo recorde histórico das lavouras de café do país. São duas situações bem específicas que acontecem em relação à produção das variedades de café no país. Uma delas é essa produção bem maior para o arábica, por conta da bienalidade positiva, e a recuperação na produção de Conilon, essencialmente no estado do Espírito Santo. Dividindo o que está sendo produzido de um e também de outro, o arábica fica com cerca de 76% da produção nacional, tendo agora o café Conilon aumentando a sua fatia ou voltando ali para aquela situação que sempre teve lá na casa dos 23%. Vamos ver então os números aqui para arábica e Conilon. Você vê a arábica com a produção de 76,7%, aqui estamos falando de produção de cafés, com 45.940.000 sacas, Conilon 23,3%, 13.960.000 sacas, de acordo com a Conab. E ainda de acordo com a Conab, a estimativa para a produção total de café para a safra 2018-2019 é que apresente um aumento de 33,2%. Vamos ver os dados que a Conab trouxe sobre esta estimativa total da produção de café. Segundo a Conab, o volume deve ser 33,2% maior, sendo produzidas 59.900.000 sacas, com uma área total aí estimada em 2.156.000 hectares. Os dados aí em relação a café chamam a atenção porque é uma produção recorde para o Brasil, tem uma coincidência para a bienalidade do café arábica e a recuperação para o robusta, para o Conilon no país. Isso faz com que seja uma safra superior a 60 milhões de sacas, na visão de quase todas as instituições que fazem esse levantamento no Brasil. Vamos saber agora como é que o mercado futuro tem se comportado. O mercado futuro, do caso do robusta, é na Bolsa de Londres. Nós temos aqui um café robusta caindo em torno de 0,5% nesta quarta-feira. Posição de janeiro a $1.583 a tonelada, março $1.594 a tonelada, maio $1.607 a tonelada e a posição de julho negociada a $1.622 por tonelada. São as posições com o café robusta, importante referência para o Conilon aqui no Brasil.
A Agricultura BR traz em destaque agora os negócios com o café arábica em Nova York. O café arábica em Nova York é muito sensível à movimentação do dólar no Brasil. Se considerarmos a forte queda que há para o dólar no acumulado da semana, mas principalmente entre esta terça e quarta-feira, fazendo com que o dólar voltasse para casa de R$ 3,85, o menor valor das últimas 6 semanas, na teoria precisa de uma compensação em Nova York. Só que é o seguinte, os investidores normalmente são muito rápidos para tirar, mas mais lentos para compensar. Nesse momento vem com alta os negócios com café em Nova York, mas ainda não é uma alta que compense a queda do dólar. Então é importante que o produtor rural esteja atento. Você tem aqui a posição de dezembro a $1,08 mais 25 a libra peso, março $1,11 mais 70, maio $1,14 mais 25 por libra peso, julho $1,16 mais 45 por libra peso. Neste momento nós temos uma certa tentativa, pelo menos, de estar olhando como é que está se comportando o mercado, isso por diversos tipos de commodities, né? Tanto soja, café e outros produtos, para ver como é que vai se acomodar, principalmente em relação ao dólar, para travamento de negócios. E o repórter Valdir Pacheco traz agora em reportagem uma oportunidade de investimento em Maceió. Confira. Maceió possui uma das partes mais belas do litoral nordestino. Inúmeros trechos da costa são protegidos por recifes que tornam o mar calmo. As águas costumam ser azuis ou esverdeadas o ano todo. Você já pensou em investir em Maceió? Então, aqui surge uma oportunidade para você empreender em Maceió. Basta apenas participar do leilão judicial num processo de execução desta área urbana de aproximadamente 3.584.600 metros quadrados, a menos de 5 quilômetros do aeroporto Zumbi dos Palmares, distante 20 quilômetros da capital Maceió. A área que será leiloada está no complexo da usina Utinga, na rodovia AL-404, a 2 quilômetros da BR-104, que liga ao aeroporto. A segunda praça será realizada no dia 4 de outubro de 2018, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. A segunda praça haverá um desconto de 50%. O imóvel sairá por R$ 10 o metro quadrado. Então, aqui está uma oportunidade para você investir em Maceió, com toda a garantia jurídica e o mais interessante, esta área está livre de quaisquer ônus. Se você quiser mais informações, tirar dúvidas relativas ao edital ou agendar uma visita para conhecer o local, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. E a seguir no Agricultura BR, você vai ver como é que estão os níveis de produtividade de algodão pelo país e porque Mato Grosso do Sul é o campeão, o estado campeão em produtividade para a pluma nesta atual campanha. E ainda nesta edição você vai ver que a safra de vinhos 2018 está entre as 3 melhores que o Brasil já teve. Fique conosco, nós voltamos já. A Agricultura BR de volta e chegou a hora mais esperada pela gente aqui na Agricultura BR. É o Agricultura BR Responde. Participação de telespectadores do interior de Minas Gerais no dia de hoje é do município de Patrocínio. Quem participa é a Tânia. E ela diz o seguinte: boa tarde, uma ótima tarde para você, Tânia. Gostaria de saber a previsão do tempo para outubro e novembro para Patrocínio, Minas Gerais.
E vamos então responder a Tânia, indo lá para a Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende. Juliana, o que podemos responder para o pessoal lá de Patrocínio? Olha, Carla, então respondendo a telespectadora de Patrocínio de Minas Gerais, o mês de outubro começa com previsão de chuva. As instabilidades vão avançar pela região e tem previsão na região de Patrocínio, Triângulo Mineiro, grande parte do estado de Minas Gerais. Até o dia 8 de outubro tem previsão de pancadas de chuva. Não vai ser uma chuva tão forte, são pancadas mais fracas e com baixo volume de água. E até pelo menos a próxima semana, entre os dias 9 e 13 de outubro, mais instabilidades atuando ainda na região. E a chuva vai seguir fraca. Esse cenário de pancadas com baixo volume de água predomina no estado de Minas Gerais. Até o dia 18 de outubro tem previsão de chuva na região de Patrocínio. Só que é aquela chuva mal distribuída, ou seja, pode chover em algum ponto da cidade, mas não quer dizer que todo o município vai receber essas instabilidades mais abrangentes e também com forte intensidade. E aí, comentando então um pouco mais em relação ao restante do mês de outubro, essas chuvas vão seguir um pouco mais irregulares na região, tanto que a partir do finalzinho do mês de outubro a chuva acaba perdendo um pouco mais de intensidade. E esse cenário de tempo mais seco, chuvas mais fracas na região de Patrocínio deve predominar até pelo menos a primeira quinzena do mês de novembro. Então, entre o final do mês de outubro, primeira quinzena do mês de novembro, bastante irregularidade nas chuvas. Podemos ter aí tempo mais seco predominando por alguns dias mais frequentes, e aí somente volta a ter chuvas mais regulares e também mais expressivas na região de Patrocínio a partir da segunda quinzena do mês de novembro, quando a chuva volta com mais intensidade de forma mais abrangente e com potencial para aumentar as condições de umidade do solo na maior parte da região de Patrocínio, em Minas Gerais. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. E um abraço aí para o pessoal de Patrocínio, em Minas Gerais. Este é o Agricultura BR Responde. E a safra de algodão do estado de Mato Grosso do Sul é recorde de produtividade no país. E quem traz as informações é a repórter Kayle Rodrigues. Com 328 arrobas por hectare, Mato Grosso do Sul bateu recorde a nível Brasil. Os dados são da Associação Brasileira de Produtores de Algodão, Abrapa. Em termos de produtividade, nesta safra, o estado ficou à frente da Bahia, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. A influência do clima e a utilização da tecnologia contribuíram para o bom desempenho da cultura. E a gente entende que o nível tecnológico realmente é muito bom. Todos os nossos produtores, além do nível tecnológico, totalmente enquadrado dentro dos padrões de sustentabilidade, com programas de certificação de propriedade, e também o fator clima, que colaborou. Foi um período com um índice de chuvas regular, então esses dois fatores fizeram com que a gente tivesse esse recorde de produtividade e essa campeão de produtividade a nível Brasil. Para a safra 2019, a estimativa da Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão, AMPASU, é de um aumento de 15% da área plantada, passando de 30.450 hectares para 34.000 hectares. Em 2019, será realizado o plantio de 6 campos experimentais em alguns municípios do estado para estimular a expansão da cultura. Existe um trabalho sendo feito pela AMPASU em parceria com a Fundação MS, que está tentando levar então o algodão de volta para outras regiões do estado em que já houve esse plantio em épocas passadas, para que os produtores comecem a ter contato novamente e voltem a pensar isso, pensando no desenvolvimento da cultura, saindo dessa região tradicional que é Chapadão, Costa Rica e voltando para as regiões anteriores. Kayle Rodrigues para o SBA. E daqui a pouco no Agricultura BR tem um assunto bem interessante. Vamos falar de vinhos e vamos falar que a safra 2018 no Brasil é uma das melhores do histórico nacional. Previsão do tempo para o telespectador lá da Bahia no quadro Agricultura BR Responde. Que você também pode participar aqui com a gente enviando sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, que é 67996562266. Voltamos já. E olha, vamos falar agora sobre um assunto sério que
pode trazer prejuízos graves para as áreas de produção de soja. Eu estou falando do uso de sementes piratas. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Leonardo Machado, ele que é diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja e fala da importância dessa questão do combate à semente pirata e o que pode ocasionar não só a questão industrial, a questão das empresas, mas também a produção agrícola nacional. Olá, Leonardo, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. É um prazer estar aqui representando a Brás nessa entrevista. Então, falando de pirataria, quando a gente analisa apenas do lado financeiro, ou seja, o que deixa de circular na cadeia de produção, desenvolvimento e comércio de sementes de soja, a gente está falando de um número que varia entre 2 bilhões e 2,5 bilhões de reais. Tá? Esse dinheiro deixa de irrigar a pesquisa em novos cultivares, a distribuição de sementes, a produção, a comercialização, tudo isso acaba sendo bastante prejudicado com essa prática. E os prejuízos vão além disso, né? Uma falsa percepção do sojicultor de economia, uma vez que as sementes, quando elas não são as sementes certificadas, não são comerciais, não são comercializadas pelo produtor de semente registrado, ela não tem garantias que podem resultar em redução de produtividade. Além disso, o agricultor pode estar, quando adquire uma semente pirata, disseminando pragas, doenças que podem prejudicar suas lavouras e a lavoura da sua região. Então, os prejuízos são de grandes proporções, não só financeiras, mas como também prejuízos da própria atividade do agricultor que adquire essa semente pirata. Quando você percebe que uma semente pirata ela não tem garantia de origem, ela não tem garantia mínimas físicas de sanidade, dificilmente ela vai representar um potencial produtivo de germinação e vigor de uma semente comercial. E o que os estudos apontam? Que quando você usa uma semente que não tem uma germinação eficiente, que não tem um vigor satisfatório, a redução de produtividade alcança 10%. Isso, lógico, é o número médio, o número de pesquisa, né? Porém, a gente pode ver no campo prejuízos ainda maiores. Porque, como a gente sempre fala, né, a semente é um construtor de produtividade. É o ponto de partida, você tem um potencial produtivo bastante elevado. E quando você já sai com um potencial produtivo já baixo, né, que não fora do que é esperado, você pode chegar no fim da safra com um resultado econômico bastante negativo. O que a gente tem percebido, primeiro, é a falta de conhecimento, muitas das vezes, né, ele busca comprar uma semente nesse meio tempo ele percebe, ele talvez nem tenha conhecimento que seja justamente pirata. O segundo ponto, a gente percebe que é a falta desse entendimento de que ele vai estar economizando, que na verdade ele não vai estar fazendo uma economia, ele vai estar tendo um prejuízo no resultado final da sua safra. E um terceiro ponto que a gente observa é a falta de uma fiscalização mais forte nesse vendedor de semente pirata, ou seja, nesse pirateiro que a gente chama, uma vez que ele acaba sendo o grande agente que prejudica toda a cadeia, né? Então, são esses três fatores que a gente observa que causa muito esse avanço da pirataria. E o que a Brás tem feito, o que a gente tem buscado, primeiro, é conscientizar o produtor, mostrar a diferença do que é uma semente legal, do que é uma semente pirata, mostrar os prejuízos que ele tem de quando ele adquire a semente pirata, para que ele opte sempre por uma semente certificada adquirida de um produtor de semente registrado, certificado. Tá certo, Leonardo, obrigado pela sua participação, um grande abraço a vocês. Olha só, conversei agora com o Leonardo Machado, ele é secretário executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja, falando dos riscos da utilização de sementes piratas. E agora é a hora de mais um quadro Agricultura BR Responde. E dessa vez a nossa participação veio lá do interior da Bahia. Vamos ver o que o telespectador Aécio Ferreira, do município de Saúde, pergunta. Quero saber a previsão do tempo para novembro e dezembro. Então, para responder a você, Aécio, nós vamos lá para a Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende. Juliana, o que podemos responder para o telespectador?
Olha, Carla, na região da Bahia e na região de Saúde também, é o tempo seco que vem predominando. As pancadas que acontecem são muito fracas e irregulares. E ainda ao longo do mês de outubro, esse cenário vai acontecer principalmente a partir do dia 14 de outubro. É que volta a chover em alguns pontos do interior da Bahia, alcança ainda a região de Saúde, mas não é aquela chuva abrangente com forte intensidade. Ao longo de todo o mês de novembro, esse cenário vai seguir predominando também. As pancadas ainda vão ser muito irregulares, de fraca intensidade, vai ser o tempo firme que vai predominar. A chuva somente volta a se regularizar a partir do mês de dezembro na região norte do estado da Bahia. É a partir do mês de dezembro, então, que as pancadas são mais expressivas, frequentes e também com maior volume de água, trazendo um cenário mais otimista para grande parte das culturas em desenvolvimento. Então, até pelo menos o mês de novembro, expectativa de tempo seco predominando no interior da Bahia. Ainda a previsão vai ser de chuva muito irregular, não é aquela chuva que traz um cenário otimista para grande parte da agricultura da região. De forma geral, chuvas regulares somente a partir de dezembro no interior da Bahia. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá, boa tarde a todos. Obrigada, Juliana. Boa tarde, até amanhã. E este é a Agricultura BR Responde. Nós vamos falar agora de um assunto muito agradável, porque a cada ano que passa tem uma comprovação. A qualidade dos vinhos no Brasil, principalmente quando falamos dos espumantes. É o que acontece no ano de 2018, que está sendo avaliado como uma das principais e melhores safras nacionais. E a Annelise Nicolodi participou de uma amostra em Bento Gonçalves e traz as informações na reportagem. A expectativa era grande, tanto para confirmar a qualidade da safra 2018, quanto para viver a maior degustação de vinhos de uma safra do mundo. Mas a espera valeu a pena e a melhor notícia foi compartilhada. A safra 2018 está entre as 3 melhores já registradas no Brasil, dividindo holofotes com as de 2005 e 2012. A qualidade foi aprovada e atestada por 120 enólogos, que degustaram às cegas as 344 amostras inscritas por 49 vinícolas. As 16 amostras selecionadas, entre as mais representativas, foram degustadas por um público de cerca de 1.000 apreciadores durante a 26ª Avaliação Nacional de Vinhos Safra 2018, no pavilhão do Parque de Eventos em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Nos bastidores, 120 alunos de viticultura e enologia realizaram o serviço do vinho, mais uma vez exemplar. Uma a uma, as amostras foram servidas e degustadas pelo público e pelos 16 comentaristas ao mesmo tempo. Durante o evento, também foram entregues os troféus Vites, que homenageiam figuras que dedicam seu tempo, conhecimento e talento para a promoção e valorização do vinho brasileiro. Aí é sempre interessante ver, você vê a reportagem sobre vinho, qualidade melhorando e perceptível através das avaliações que são feitas em eventos como estes. Olha só, a seguir no Agricultura BR nós vamos ter algumas informações importantes em relação aos cuidados e às observações na semeadura da soja para garantir qualidade e, evidentemente, maior produtividade no campo. Nós já voltamos com as informações finais desta edição. Fique conosco. Agricultura BR de volta e damos agora os últimos destaques desta edição. E agora você vai conferir uma entrevista que a repórter Carly Rodrigues fez com o pesquisador da Fundação MS sobre os cuidados durante o plantio de soja. Confira. Estamos no período de semeadura da soja. Eu estou com o pesquisador da Fundação MS, André Ricardo. Nós vamos falar com ele a partir de agora sobre os principais cuidados já nesse início. Quais são? Bom, nós estamos agora iniciando a janela de semeadura, né? Mas nós temos que o período ideal para que ela ocorra em condições ideais de umidade e temperatura é dentro do mês de outubro. Entretanto, pelas características do estado, de nós fazermos 2 safras, né, soja e milho na sequência, alguns agricultores iniciam a semeadura ainda dentro do mês de setembro, né? É importante atentar, né, de que esteja no planejamento
o plantio de cultivares adequadas, né, nessa antecipação de plantio, para que não haja risco, né, ou frustrações futuras, né, por exemplo, com o comprometimento do potencial produtivo da lavoura. O clima tem ajudado? Sim, nós estamos com a perspectiva de uma safra com clima dentro da normalidade da região, porém a gente sempre sabe que um ou outro veranico pode ocorrer durante a safra. Então é preciso estar atento, né, ao posicionamento correto das cultivares, né, ao manejo que foi feito na área, né, a cobertura de palhada, para que a gente possa minimizar todos esses danos, né, quando chegar a época do veranico. Já dá para a gente falar a expectativa da safra? Bom, a gente sempre fica otimista, né, espera um bom potencial produtivo no geral, mas eu prefiro segurar um pouco, né, conter um pouco nossa ansiedade, mas aí para frente a gente consegue fazer uma projeção mais segura, mas a gente sempre vislumbra uma boa safra. Tá? Falando de Mato Grosso do Sul, quais áreas que já iniciaram, que vocês já têm essa informação, quais áreas que já iniciaram o plantio? Olha, tradicionalmente a região sul do estado começa a ser semeadura um pouco mais cedo, então nos municípios ali da fronteira, Amambai, Ponta Porã, Naviraí, já temos algumas áreas sendo semeadas, né? E também na região de Maracaju, Dourados, já começaram a semeadura. Apenas é a região central, né, centro-norte, de Campo Grande para o norte, que ainda a semeadura deve ocorrer a partir do mês de outubro. Ainda dá tempo, né? O produtor pode ficar tranquilo. Dá sim, ainda dá tempo de fazer alguns ajustes, né, para poder fazer um plantio bem feito, para garantir então uma ótima safra. Obrigada, André, pelas suas informações. Kaile Rodrigues para o SBA. Traz em destaque um tema extremamente importante para a produção, para a conservação e para a humanidade. Eu estou falando da conservação da água, partindo do princípio de se ter as microbacias, elas totalmente preservadas. Você sabe o que se trata isso? É o que você vai conhecer agora nesse Tecnologia e Produção, que é uma parceria do Canal do Boi com a Embrapa Gado de Corte, e vai mostrar um pouco de como que essa atividade é feita. O Brasil, em virtude de sua grande extensão territorial, apresenta 12 grandes bacias hidrográficas. A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. As mais conhecidas são Bacia Hidrográfica Amazônica, com 7 milhões de quilômetros quadrados. É a maior bacia hidrográfica do mundo, seguida pela Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, maior bacia de drenagem exclusivamente brasileira. Bacia Hidrográfica do São Francisco, com aproximadamente 640 mil quilômetros quadrados. E Bacia Hidrográfica do Paraná, principal porção da Bacia Platina, compreende os países da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. As grandes bacias são formadas a partir de pequenos córregos em microbacias. Para sabermos mais da escala de tamanho, conversamos com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, doutor em Ecologia Tropical, Rodinei Mauro. A microbacia, ela é a menor unidade de paisagem, né, que existe, onde você tem um córrego e onde esse córrego é considerado uma microbacia. Então ele vai alimentar um rio maior. Então nós consideramos essa menor unidade de paisagem uma microbacia. Uma das grandes bacias hidrográficas do Brasil é a do Prata. Este local é o divisor de águas entre a Bacia do Pantanal e a do Rio Paraná, que juntos formam a Bacia do Prata. A preservação das microbacias são essenciais para a conservação das águas. A partir da conservação
existente nas propriedades dessas microbacias é que ajuda na conservação final da água. Por exemplo, nós temos que conservar nascentes, né, das microbacias, nós temos que conservar as matas ciliares e tudo isso contribui para uma melhor produção de água e uma melhor qualidade dessa água que vai ser utilizada pelos produtores rurais e depois pela cidade. Os produtores rurais são fundamentais no trabalho da conservação da água. São eles que estão na linha de frente da utilização dos recursos naturais. É possível trabalhar com agropecuária sem desperdícios. Certas atitudes fazem a diferença. Bom manejo, por exemplo, do solo, como curvas de nível, para ter uma maior absorção de água no solo, ele fazer um bom manejo das aguadas para os animais, para a dessedentação, ele tem que utilizar de muitas outras técnicas de conservação, por exemplo, nas estradas, fazendo os bigodes para evitar a erosão a partir desses caminhos dentro da propriedade. Dessa forma, o produtor rural contribui para uma melhor conservação dessa água. Para incentivar o produtor rural a investir em ações que ajudem a preservar a água, a Agência Nacional de Águas, ANA, criou o Programa Produtor de Água, que usa o conceito de pagamento por serviços ambientais, PSA, que estimula os produtores a investirem no cuidado do trato com as águas, recebendo apoio técnico e financeiro para a implementação de práticas conservacionistas. Assim, além de ganho econômico da sua produção, o produtor também melhora a quantidade e a qualidade da água da região, beneficiando a todos. Seguindo as recomendações do bom uso dos solos e das águas, fica fácil ter abundância de água, mesmo nos períodos mais secos do ano. É importante frisar que o agronegócio tem papel fundamental na conservação ambiental do Brasil. Aí, com essas imagens que você viu aí na reportagem da Kylie Rodrigues, nós vamos encerrando essa edição do Agricultura BR. Nós voltamos às 17h20 trazendo mais destaques do agronegócio para você. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais. Até mais.